Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para introduzir alguns materiais da empresa Voco. Meu nome é Marcelo Bálsamo, talvez alguns já me conheçam. Sou consultor técnico da empresa e também tenho um trabalho dentro da área de estética, exercitando aí minha prática clínica aqui em São Paulo e também com cursos de estética ministrados aí não só aqui dentro do Brasil, mas também fora do país. É um prazer estar aqui e eu gostaria hoje de abordar alguns materiais que a empresa Voco produz e que são realmente muito interessantes para a área de estética, principalmente na parte voltada ao clínico geral, com aplicações diretas extremamente simples e que conseguem trazer ao dentista um resultado muito satisfatório com grande economia de tempo. Os materiais que eu gostaria de abordar hoje aqui com vocês, na verdade, um deles é o Structor. O Structor tem suas versões 2SC e 3, que é o de última geração, que na verdade é um bisacrílico, é um material à base de compósitos de resina feito para a confecção de provisórios. É um material de polimerização química, por isso ele tem uma manipulação muito simples, de rápida polimerização, mais ou menos aí em 4 minutos você já tem ele completamente polimerizado e pronto para um acabamento, um polimento, para que o paciente já possa ir embora, né, já saia da cadeira com seu provisório pronto. Porém, devido à sua alta estética e por apresentar cores da escala Vita, ele é um material também que pode ser utilizado para confecção de mockups, que é uma técnica muito utilizada hoje pelos dentistas, transferindo resultados aí de enceramento de diagnóstico e muitas vezes até do DSD, do planejamento digital feito em computador. Então, com esse produto, consegue-se fazer uma simulação real em boca e que daqui a pouquinho aqui eu vou mostrar para vocês numa rápida manipulação que eu acho interessante para que vocês conheçam um pouco das boas propriedades do material. O outro material que eu gostaria de mostrar hoje para vocês aqui também, que eu acho muito interessante e de extrema praticidade, é na verdade o disilicone. A silicone de modelos da Voco, chamado silicone de modelos da Voco ou disilicone. Na verdade, é um silicone de adição desenvolvido para a confecção de modelos de trabalho. Em 3 minutos, apenas 3 minutos, você tem um troquel, um modelo de trabalho pronto para a confecção, por exemplo, de inlays. Então você não precisaria fazer uma moldagem com um envio de modelo de gesso ao laboratório, com custos de laboratório e necessidade de uma segunda consulta. Você poderia, de uma forma bem rápida, em apenas 3 minutos, moldar uma cavidade extensa, tipo MOD, por exemplo, que deveria ter, por exemplo, numa confecção direta, confecção de matriz, colocação de cunha, você teria que fazer também aquele processo de estratificação de resina passo a passo que demora um pouco. Então isso levaria tempo e seria um pouco cansativo, não só para você profissional, mas para o paciente. Então essa silicona de modelos ela é interessante porque você consegue moldar a cavidade e em 3 minutos já tem um troquelzinho em que você pode confeccionar a sua inlay e já cimentá-la na mesma consulta. Acho muito interessante e também vou mostrar aqui na manipulação de materiais e indicar que tipo de compósito, que tipo de resina seria mais indicada para esse tipo de aplicação. E no terceiro momento eu vou falar um pouquinho aqui também do registrado clear. Isso aí é um sucesso, esse material realmente é um sucesso. Registrado clear é um sucesso por quê? Porque ele é uma silicona de adição também com alto grau de fidelidade na reprodução de estruturas dentárias ou mesmo de enceramentos em modelo de gesso, para que você possa criar clonagens reais de anatomias desejadas e com isso fazer a transferência em boca usando resinas, materiais de aplicação direta para reconstituir os dentes usando essas impressões preliminares feitas com registrado clear. Já já eu vou explicar aqui para vocês. Na parte aqui demonstrativa que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, eu vou dar um início com o Structor. Como eu bem disse, ele é um bisacrílico, ele é uma resina composta desenvolvida para a confecção de provisórios. Como é uma resina composta, diferente de um acrílico tradicional pó líquido, ele tem a vantagem de o polimento dele ser extremamente simplificado. Você consegue realizar acabamento e polimento igual se realiza numa resina fotopolimerizável, por exemplo. É muito mais prático. Então ele é muito mais simples de trabalhar do que o acrílico e com a grande vantagem de ter cores na escala Vita. No caso do Structor 3 da Voco, você tem o BL, que seria para dentes clareados, quando você quer fazer um mockup ou um provisório estético. E tem cores como B1, A1, A2, que você pode utilizar conforme a sua necessidade clínica. A vantagem desse material é que ele vem em cartuchos, tem um alto rendimento, com uma ponteira de automistura que em 4 minutos padroniza a polimerização completa do material, misturando base e catalisador numa proporção perfeita.
e você usa com os seus dispensadores universais de moldagem, que são essas pistolas usadas para impressões, para moldagens que a gente corriqueiramente usa já no consultório. Então, vamos usar o Structor, neste caso demonstrativo, para a confecção de um provisório, porém lembrando que ele pode ser utilizado nas técnicas de mockup também. O que eu trago aqui é um modelo simulando um paciente que teve aí um dente ausente, necessitando da colocação de uma prótese fixa. Como vocês podem ver, já há o preparo feito nos dentes vizinhos para a confecção de um provisório 3 elementos. Quando se tinha a formatação original, talvez numa prótese fixa já antiga que existia aqui, ou através de um enceramento diagnóstico feito pelo laboratório, foi feita uma moldagem dessa situação inicial, de forma que você pode observar que aqui há já uma anatomia pré-estabelecida. Então o Structor ele sempre precisa de uma anatomia pré-estabelecida, uma moldagem ou uma matriz para que você possa aplicar o produto dentro. Então, lembrando novamente, ou você copia com o material de moldagem os dentes antes de preparados, ou você pede para o laboratório antes fazer o enceramento dessa situação toda antes de fazer o preparo. Então, vou mostrar aqui para vocês a aplicação do Structor na confecção de um provisório. Então, eu vou aplicar o Structor, geralmente deve se aplicar ali no fundo da moldagem para evitar a formação de bolhas, gerando uma leve pressão, que vai provocar uma aplicação, ou permitir, na verdade, uma aplicação mais homogênea do material. Então, perdão aqui. Agora, talvez vocês consigam ver melhor. Eu vou fazendo a aplicação ali no fundo, deixo cobrir tudo até a região cervical. É melhor que eu tenha um pouco de excesso escorrendo nas margens do que ter a ausência do material, pois a remoção de excessos é extremamente simples. Vou levar em posição. Vocês podem ver aqui, ó, pressionando, e aproximadamente em 1 minuto, 1 minuto e meio, eu já posso retirar essa moldagem prévia que foi feita nos dentes ainda com anatomia, para poder fazer a remoção de excessos. Então, mais ou menos 1 minuto e meio eu consigo tirar e iniciar a remoção de excessos do material que vai escorrer aqui nas regiões cervicais, talvez em direção ao palato. Então é importante a gente estar atento nesse tempo de trabalho e até para facilitar também a remoção da peça protética antes que ela sofra a polimerização completa. Agora eu vou fazer a remoção. Acredito eu que já tem uma certa dureza para não desfazer o material, então é importante ir com cuidado. Aí deu certo. Tá vendo? Algum excesso aqui que a gente pode fazer a remoção. Seria interessante já levemente forçar essa peça para ela já ir saindo. Esse meu modelo ele está lubrificado já, ele já é vaselinado, porém sempre é interessante você deixar no mínimo o preparo dos dentes úmido para que você consiga fazer essa remoção, ou usar algum tipo de agente isolante para lubrificar. Aqui no palato também você pode observar que tem bastante excesso, ó, ele corta muito bem. Após os 2 minutos, 2 minutos e meio, ele já entra na fase final de polimerização. Então já fica difícil a gente tirar algum excesso que não seja com instrumentos rotatórios, com brocas. Mas já nesse momento, passados os 2 minutos e meio, eu posso fazer aquele processo que a gente fala do tira e põe, né? Tira e já recoloca, apesar que Structor não tem a mesma contração de polimerização que você encontra nas resinas acrílicas. Então a possibilidade dele reter no preparo e não sair é muito menor do que com o acrílico. A sua reação de polimerização, de liberação de calor, na verdade, é muito baixa comparativamente aos acrílicos, e ele não tem a desvantagem daquela liberação do monômero, daquele mau cheiro característico dos monômeros, que é extremamente desconfortável para os pacientes. Ele é um material, na verdade, à base de resina composta, como eu disse na explanação inicial, e com isso você acaba tendo um material muito mais seguro de se trabalhar em boca, de fácil acabamento e fácil polimento. Neste momento, eu já poderia entrar, que ele prendeu um pouquinho, porque já chegou no processo final de polimerização. Nesse momento, após os 4 minutos, eu já poderia entrar com um instrumento rotatório aqui e tirar esses restos de material que está contornando a cervical, na verdade, excesso de material. Porém, outra vantagem do Structor 3, que seria a mais nova geração do bisacrílico, é que você passando, vamos ver aqui, ó, vou colocar em posição novamente.
você passando uma gaze embebida em álcool, ele já fica com brilho natural. Ele já fica como já se estivesse polido. Então, é outra vantagem do material que você encontra e que te traz uma segurança muito grande. Com isso, você tem mockups e provisórios muito estéticos, devido às cores do material, e de rápida confecção, além de muita resistência quando a necessidade é para a confecção de provisórios. Então, fica aí a dica. Para quem não tem familiaridade ainda com o material, vale a pena testar, porque traz muitas vantagens e os recursos com ele são muito bons dentro do dia a dia do consultório. Gente, agora a segunda demonstração é sobre o silicone de modelos da Voco, que é utilizado para fazer modelos de trabalho em que você quer confeccionar pequenas inlays. Então, no caso de um paciente com uma MOD extensa como essa, que você levaria um tempão aplicando matriz, cunha, fazendo técnica de estratificação da resina passo a passo, fazendo aquela técnica incremental que realmente leva um tempo mesmo para evitar uma contração de polimerização excessiva e para que você tenha uma polimerização ideal do compósito também, acaba levando tempo, além do que você ainda precisa fazer todo o processo de isolamento. Então, para simplificar isso, o silicone de modelos, na verdade, ele permite você confeccionar uma restauração tipo MOD, ou MOD, ou OD, ou DO, classe 2 de um modo geral, construindo uma inlay no seu próprio consultório, como se fosse a restauração direta, porém feita fora. É possível, até porque nós vamos utilizar compósitos de alta resistência. Para isso, então, eu precisaria de uma moldeira, para a gente tirar, né, uma moldagem, uma impressão desta cavidade, e para completar eu precisaria do silicone de modelos da Voco, que é esse aqui, vou mostrar aqui para vocês, o de silicone, que é uma silicone específica para a confecção dos troquéis, dos modelos de trabalho, com a grande vantagem em relação ao gesso de que em 3 minutos apenas ela está totalmente endurecida. O processo de presa é extremamente rápido, diferente do gesso que levaria aí 20, 30 minutos em média e que não te possibilitaria fazer a inlay na mesma sessão clínica. Então vamos ver aqui. Primeiro de tudo eu vou precisar tirar um molde do meu paciente, da cavidade. E para isso seria interessante um material de uso simples e rápido, que eu recomendo como sendo o alginato. Um alginato de boa qualidade, de preferência um alginato melhorado. Nós temos aí o Hidrogun 5, temos aí o Plastalgin, temos uma série de alginatos no mercado que tem altíssima qualidade e são muito mais fiéis do que os alginatos comuns. Então, pergunte aí no seu distribuidor qual seria um alginato de alta qualidade para utilização nesse tipo de técnica. Eu, nesse caso, vou demonstrar aqui com um alginato chamado Hidrogun 5, que não é da Voco, mas é de outra empresa, mas que tem uma qualidade excelente e que está muito bem indicado aqui para essa técnica. Nós vamos então fazer essa moldagem com alginato, porque essa silicona de modelos é uma silicona de adição. Se nós fizermos uma cópia, uma impressão, uma moldagem com uma silicona também, provavelmente as duas siliconas vão se aderir e nós não conseguiríamos remover de forma correta. Então, por isso, o alginato é o material mais indicado. Eu vou preparar o alginato aqui e vou fazer a moldagem. Então aqui eu manipulei o alginato, como eu disse para vocês, tem que ser um alginato de boa qualidade e vou copiar essa cavidade aqui do meu paciente, então, através de uma moldagem simples. Então já estamos aqui fazendo a moldagem. Após fazer a moldagem, então o material tomando presa, nós vamos fazer a injeção do silicone de modelos aqui. Vocês vão ver que interessante. Então vou ver agora aqui se o alginato já tomou a presa. Aqui você já tem o alginato com a presa finalizada. Copiamos a cavidade aqui do nosso paciente e eu já posso fazer a injeção do silicone de modelos. Então eu vou agora fazer a aplicação aqui do silicone, que vai possibilitar que eu tenha o modelo de trabalho em 3 minutos. Então nós injetamos ali no fundo da moldagem, também para evitar aquele problema das bolhas. Não há necessidade de vibração, batida aqui da moldeira para evitar as bolhas, como a gente costuma fazer com gesso. É só você fazer a injeção ali no fundo, que esse material ele tem ótima tixotropia, então ele consegue se adaptar bem ao alginato, mesmo ele um pouco úmido ainda, de forma a fazer ou trazer uma reprodução perfeita da cópia que nós fizemos da boca do paciente mediante moldagem. Eu costumo preencher os dentes vizinhos também e construir uma pequena base para que o material tenha mais resistência na hora de manipulação.
Então agora aguardamos aqui 3 minutos e nesse prazo nós já vamos ter o troquel de trabalho pronto para uso. Então passaram aqui os 3 minutos, vamos fazer a checagem para ver. Consegui já remover, ele saiu inteiro. Aí, perfeito. Você já tem a cavidade perfeitamente reproduzida e com ela aqui agora a gente vai poder fazer a confecção da nossa inlay. Para a confecção da inlay, nós utilizamos, por exemplo, resinas de alto conteúdo de carga. No caso da Voco, nós temos aqui a Grandioso, que é uma resina nanoparticulada com altíssimo conteúdo de carga, em torno de 89% em peso, que proporciona aí uma restauração muito resistente. Então, para uma inlay seria uma indicação muito boa. E a outra opção da Voco também seria a Admira Fusion, que também é um compósito, porém baseado na tecnologia Ormocer, de cerâmica pura. E com ela nós temos condições de fazer também restaurações estéticas e de alta resistência. Então são duas opções aí que fica à disposição do clínico. Nesse momento eu já poderia fazer todo o processo de estratificação da resina na cavidade e construir a minha inlay passo a passo. A mesma coisa que eu faria se eu tivesse, por exemplo, realizando uma restauração direta em boca, porém com a melhor vantagem de todas, não precisar utilizar cunha e matriz. Isso é muito bom. Isso facilita bastante o trabalho do profissional. Então, ó, eu posso fazer a estratificação, ir polimerizando passo a passo, ou posso também fazer a aplicação em camada única e depois remover a inlay e polimerizá-la em todas as outras faces até ter um grau de polimerização perfeito. No ponto de contato, duas opções. Você pode dobrar levemente o modelo para fazer a aplicação do compósito ali na proximal, ou você pode também, se você desejar, fazer um corte com uma lâmina de bisturi troquelizando o modelo. Com isso você tem acesso preciso na região proximal até restabelecer um ponto de contato perfeito e fazer em seguida o teste em boca de paciente, na boca do paciente. Era isso, de início, algumas das facilidades que o sistema da silicona de modelos pode trazer ao profissional. Nossa terceira e última demonstração no vídeo de hoje é o registrado Clear. Registrado Clear, como eu disse, é uma silicona transparente para técnicas de clonagem, de reprodução de formatos, anatomias originais dos dentes ou de enceramentos. Vou mostrar aqui para vocês um caso real de um paciente que está fazendo uma reabilitação comigo em consultório, só como exemplo. Aqui nós temos um enceramento onde nós vamos fazer o levantamento de mordida e com o registrado Clear você pode construir matrizes copiando esse enceramento de forma que você tenha condições depois de aplicar uma resina composta aqui dentro, reconstruindo o dente diretamente em boca. Vou mostrar aqui para vocês num modelo simulado que fica muito mais fácil de compreender. Então nós temos aqui como exemplo um paciente com dentes abrasionados e um paciente já com o modelo encerado. Aqui nós temos um modelo de gesso mostrando uma simulação do que se faria em boca de paciente. O paciente com seus dentes abrasionados, desgastados, e aqui um enceramento que o protético fez, devolvendo as anatomias desejadas na hora de recuperação da mordida do paciente. Por exemplo, um levantamento de mordida, um aumento de DVO. Então eu vou restaurar esse molar aqui como exemplo para vocês verem. Eu criei algumas retenções porque eu vou aplicar resina composta, vou reconstruir toda a estrutura oclusal, baseado no enceramento feito pelo meu protético. Vamos ver? Então, para isso, eu precisaria copiar esse enceramento. E o registrado Clear seria o material ideal para esse tipo de aplicação. Então, aqui vocês estão vendo eu lubrificando aquele enceramento, entre aspas. Claro que isso aqui é uma simulação. O enceramento que o protético te fez usando glicerina ou vaselina mesmo. Para que o registrado Clear não grude, não se prenda a esse modelo encerado. Aqui vocês vão ver novamente o registrado Clear, em que eu vou aplicá-lo copiando toda essa superfície em que o meu protético, o meu técnico encerou. Então eu vou criar uma matriz de trabalho para facilitar o meu processo de reconstrução oclusal em boca, que eu vou fazer no meu paciente usando resina composta. Apliquei o registrado Clear, poderia usar uma moldeira ou uma película plástica e com ela eu vou fazer a cópia desta, vamos ver aqui, a cópia
desse enceramento feito pelo protético. Vamos aguardar em média 2 minutos e após 2 minutos eu vou ter uma matriz de trabalho pronta para uso. Então, passados 2 minutos, eu tiro isso aqui, essa película plástica, na verdade, que eu coloquei, recorto os excessos aqui na região cervical, exatamente para facilitar depois a aplicação disso tudo aqui em boca, dessa matriz em boca. Tiro esses excessos e vocês vão observar que eu tenho aqui já uma matriz pronta. Tem uma matriz copiando exatamente o que você tinha ali no enceramento. Ainda não cortou totalmente, mas depois só destacar. Ele é um material extremamente fácil de trabalhar. Você poderia até fazer a complementação com uma tesourinha também, se precisar. E pronto. E depois nós vamos testar em boca de paciente, na boca do paciente. O que vocês vão ver aqui, essa é a boca simulada, já com os dentes desgastados. Nós vamos fazer a aplicação aqui para testar, ver se encaixa na boca do nosso paciente. E aqui eu posso colocar resina composta fotopolimerizável. Por quê? Porque registrado clear é, como diz o nome, clear, transparente. Então você consegue fotoativar através dele. Eu usaria na técnica clínica, só para simplificar aqui no vídeo a explicação para vocês, o Futurabond Universal, que seria o adesivo da Voco. A vantagem é que ele vem em blisters, é extremamente prático e simples de trabalhar. Então o adesivo está sempre fresco, não há evaporação excessiva do monômero, que é o que ocorre nos adesivos em frasco. Então ele está sempre pronto para uso com sua eficácia química completa, plena. Vamos aplicar o Futurabond aqui todo no preparo cavitário, retenções que nós criamos. Podemos usar a própria resina Grandioso na sua versão fluida, ocupando aqui essas retenções para que haja uma adesão melhor. Eu vou só apenas fazer uma simulação aqui para vocês, preenchendo aqui um pouco essas retenções, de forma a que a resina que vai vir depois aqui tenha uma aderência melhor. Então essa seria uma parte importante de início. Essa etapa feita, nós fazemos uma polimerização direta em boca e em seguida nós podemos fazer a aplicação da resina Grandioso, como eu mostrei para vocês aqui, que é a resina de alto conteúdo de carga, uma resina nanoparticulada, na boca do paciente. Então eu teria aqui a resina para ser aplicada na matriz. Eu tenho uma cópia perfeita do enceramento, acho que fica bem claro aí para os colegas, não é? Mostrando assim. E feita a aplicação em boca, e o ideal é que seja feito dente a dente, até porque nós vamos precisar de um tempo para remoção de excesso nas proximais antes de fazer os dentes vizinhos. Senão todos os dentes vão se unir e o processo fica um pouco mais complicado. Tá vendo? Aqui nós copiamos perfeitamente a oclusal, levamos em posição. Agora sim. Vamos encaixar, ele encaixou. E ele vai permitir que você faça fotoativação através aqui dessa matriz criada com o registrado clear. Quando eu fotoativar isso e tirar, eu já vou ter aqui uma coroa, ou digamos assim, uma recuperação coronária, né, da porção oclusal do dente, utilizando o compósito de forma a reconstituir a oclusão do paciente. Era essa a explicação de hoje, agradeço a vocês pela atenção e espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.